De volta com o É Bom Saber. Você aprendendo e eu aplaudindo e eu adorando. Olha, células-tronco, isso lhe diz alguma coisa? Claro que me diz, Jorge Portugal. Meus professores falaram disso durante o ano todo. Se falaram é porque pode estar lá transformado o assunto em questão interdisciplinar. Por isso, a Interaula traz células-tronco para você, Elísio Brasileiro e Geraldo de Biologia. Vamos discutir um tema especial que são as células-tronco. Prestem bastante atenção. Mensalmente, a partir da puberdade, a mulher libera um ovócito na tuba uterina. Caso haja fecundação, forma-se uma célula-ovo que começa a ser clonada. Ora, essas células, inicialmente, chamam-se de embrião jovem. 5 a 7 dias depois, ele vai se implantar no útero e, a partir daí, nós vamos detectar a presença das células-tronco embrionárias. Aquelas células que, em potencial, podem dar origem a qualquer tecido do corpo. Essas são as células-tronco embrionárias. Existem aquelas não embrionárias que são encontradas, por exemplo, no cordão umbilical e na medula óssea. Consequentemente, a partir do instante em que você possa manipular estas células, é possível produzir tecidos para implante e, consequentemente, desenvolver órgãos, podendo curar ou minimizar o efeito de determinadas doenças. Eu quero me reportar a uma situação interessante, que chega à biologia, mas transcende a biologia. Como eu vou discutir aqui as distinções étnicas, no mundo e especificamente no Brasil, nós temos que nos reportar à origem do ser humano. Todos os mais antigos achados de fósseis pré-hominídeos têm se dado na Etiópia, chifre da África, donde se conclui esse acidente natural histórico que levou o macaco a descer da árvore e ocupar o chão, vivendo a partir dali sua experiência humana, se deu num só ponto do planeta, o nordeste do continente africano. Dali, tribos vão migrar, é a prática do nomadismo, Geraldo, sempre caçadores e coletores por todo o planeta, ocupando todo o planeta e, numa fase posterior, empreendendo a revolução agrícola que lhe permitiu a sedentarização. Ora, ao chegarmos à conclusão que a origem do ser humano se dá num só ponto, dizemos, no lugar de Adões, dizemos Adão. Adão em termos de localização. Veja que quando a gente toma esta postura, a gente recorre à prova do carvão, que é uma prova química que estabelece a idade dos ossos. À medida em que o ser humano está vivendo em cada região do planeta, ele sofre os efeitos do clima, da natureza, e a epiderme de sua pele vai sofrendo mutações, a sua estatura, o tipo do seu cabelo, a sua fisionomia, mas indiscutivelmente, antes de se ter a formação de raças e a partir daí os desdobramentos étnicos, raça mais cultura, se tem uma origem única do ser humano no planeta. Então, consequentemente, partindo desse princípio, já que nós somos uma evolução natural de consciência e inteligência, a utilização dessas células para medidas terapêuticas só traz coisas positivas. Em termos médicos, não sei se você concorda comigo, como você poder, por exemplo, substituir células de um músculo cardíaco que está danificado ou células hepáticas. E é uma coisa, Liz, interessante. As pessoas, quando pensam em embrião, pensam em algo já formado. Claro? Ora, se a morte
é determinada no momento em que o cérebro para de funcionar, as células-tronco que são retiradas para estudo e para manipulação são células que não têm nem 6 a 8 dias de vida. São células clonadas, não existe nenhuma estrutura formada e não existe ninguém produzindo embriões para retirar essas células para produzir órgãos. O que existe são estudos. Nós temos referências aqui na Bahia, como o Hospital Santa Isabel, que faz implante de células-tronco para indivíduos que têm doença de Chagas, com um sucesso maravilhoso. É referência internacional. Então, nós temos que sair dessa visão, tá certo? De que nós estamos manipulando a vida, nós estamos manipulando células. Porque é muito complexo você definir aonde começa e aonde termina a vida. E dentro do plano científico, humano, vida é a partir do momento que existe uma consciência. Pelo menos eu penso assim. E aí é que eu lembro do verso do poeta que diz que quem sai aos seus não degenera. Não degenera, não. Veja que nós nascemos com a nossa planta arquitetônica desenhada, o DNA. Perfeito. E os nossos DNAs vão variando com o passar dos tempos, vão sofrendo mutações, mas a origem genética permanece. Não existe diferença. Se você analisar um ameríndio, tá, e analisar um indivíduo do Cazaquistão, né, o DNA é muito parecido, é muito igual. E o genoma é o mesmo, claro. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a classificação das células-tronco. As células-troncos podem ser totipotentes. O que são células-tronco totipotentes? Elas são capazes de produzir todos os tecidos do corpo, inclusive os anexos embrionários. Depois, as células pluri ou multipotentes. Elas produzem todos os tecidos do corpo, exceto os anexos embrionários. Depois vem as células tronco não embrionárias, aquelas células que têm uma menor totipotência, ou seja, são as células oligopotentes e unipotentes, que já vão originar tecidos mais específicos. À medida em que a humanidade produz excedentes, amplia o comércio, intensifica a guerra, os povos se permeiam. A miscigenação é resultante disso. No caso do branco português com o africano que aqui chega como escravo, a miscigenação resulta no homem pardo. No caso do branco europeu que aqui conquista, mata índios, pratica o genocídio, e também se acasala com ele, se miscigena, resulta no tipo caboclo. No caso do índio brasileiro, se miscigenando com aquele oriundo da África, do afrodescendente, resulta em nova forma e, desta maneira, a humanidade se recompõe, tendo tido origens distintas, termina formando uma síntese de um novo homem, de um novo tempo. Então vamos deixar esse homem científico trazer melhorias para a humanidade, em todos os aspectos, falando, vamos entender melhor o que são essas novas tecnologias. Que maravilha de aula, que show de bola. Eu não é, turminha? Com certeza, Jorge. E agora o que é que vem por aí? Você já sabe. É aquele pontinho que não ficou esclarecido. É, como nós chamamos aqui, aquela dúvida que pintou. E é matemática. Olho na tela. Dani, e aí, tudo certo no Reino do Pelô? Quais as novidades? A novidade é estudar para o Enem. Agora há pouco eu estava dando uma revisada em funções e é muito legal perceber como este assunto que é de matemática faz parte do nosso dia a dia. Sim, assim tudo começa a fazer sentido. Eu sempre estudo procurando relacionar o que aprendo com o dia a dia. Eu também. A conta de luz, por exemplo, seria um exemplo de função, porque o preço da conta depende da quantidade de energia consumida no mês. Pois é, a mesma coisa é a relação entre tempo e velocidade. O tempo de uma viagem depende da velocidade do carro. Viu só como as funções estão presentes? E para que não fique nenhuma dúvida, temos que saber o conceito. Diga lá, então. Função é a relação especial entre duas grandezas variáveis,
onde para cada valor da primeira grandeza está associado um único valor da segunda, entendeu? Entendi sim. Essas grandezas que se relacionam são aquelas do meu exemplo, tempo e velocidade. Exatamente. Para que este conceito fique claro, vamos ilustrar. Você sabe que quando a gente pega um táxi, pagamos duas tarifas, uma taxa fixa, chamada de bandeirada, e um valor para cada quilômetro rodado ou tempo de percurso. Sim, todo mundo sabe disso. Exemplifique com números para ficar mais claro. É pra já. Imagine que vamos pegar um táxi que cobra R$ 4,00 de bandeirada, preço fixo, e mais 80 centavos para cada quilômetro rodado. Ok, já estamos dentro do táxi na imaginação. Se a gente percorrer a distância de 20 quilômetros, quanto vamos pagar no total? Essa é mole, eu faço na cabeça. O valor total será 20 vezes 80 centavos, mais R$ 4,00. Isso porque cada quilômetro custa 80 centavos. E a gente andou 20 quilômetros. Certinho, mas calcula o valor. 20 vezes 80 centavos é igual a R$ 16,00. Somando com a bandeirada, o total foi R$ 20,00. Tô certo ou não? Está sim, mas precisamos aprender a estruturar matematicamente a questão. Nem sempre é possível fazer as contas assim, de cabeça. Sim, senhora matemática teórica. Me mostre a matemática dessa suposição. Olha bem para aprender. Podemos dizer nesse caso que o preço do táxi P e o espaço percorrido S estão se relacionando. Isso eu sei desde o início. Mas partindo do seu raciocínio, temos que essa relação é a seguinte: preço do táxi é igual à quantidade de quilômetros vezes 80 centavos mais a bandeirada. Assim, podemos organizar o que eu disse em uma expressão. P é igual a R$ 4,00 mais 0,80 S. Ah, entendi. Essa é a lei de formação ou associação da função. P aí é o preço e S os quilômetros. Muito massa essa expressão. Traduz perfeitamente mesmo o que eu estava pensando. Que bom! Agora que sabemos esta lei, a gente pode dizer que o preço do táxi está em função da quantidade de quilômetros percorridos. A variável S, distância percorrida, é chamada de variável independente e a variável P, preço total do táxi, é chamada de variável dependente. Bom, e para finalizar, vou te dar uma questão também. Nada mais justo. Se nesse mesmo táxi o valor total da corrida fosse R$ 60,00, quantos quilômetros teríamos percorrido? Com a lei de formação que temos ficou fácil. Basta que no lugar do preço eu coloque R$ 60,00 na expressão. Observe. P é igual a 4 mais 0,80 S. 60 igual a 4 mais 0,80 S. 56 igual a 0,8 S. S é igual a 70. Concluo que a gente teria andado 70 quilômetros. Isso mesmo, eu faria exatamente assim. Agora sim estamos sabidos das coisas. É sempre bom saber. Tchau, Stefano. Até a próxima. Até mais. E aí, tudo zerado? É assim que eu quero e é assim que eu gosto. E gosto da palavra quando ela vem para o centro do palco. E quando ela vem para o centro do palco, na criação, na criatividade, na pena calorada de Castro Alves, é melhor ainda. Castro Alves, a palavra é show! Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens, negros como a noite e horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rija o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra, irônica,
estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais, qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apaga com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 12.000 anos te mandei meu grito, que desde então corre embalde o infinito. Onde estás, Senhor Deus? E assim começa Navio Negreiro, de Castro Alves. Quer que eu situe? Claro, Jorge, Castro Alves pertence à chamada terceira geração do romantismo, a geração condoreira. Por que condoreira, Jorge Portugal? Porque foi uma poesia altissonante, uma poesia que voava sobre todas as outras. Esse apelo emocional, esse tom grandiloquente, não é? O compromisso com as grandes causas, a causa da libertação dos escravos, a causa da República, tudo isso tocou o coração do poeta, que tem o seu lugar garantido no pedestal dos grandes poetas, dos grandes criadores da palavra na língua portuguesa em todos os tempos. Castro Alves, Cecel, para nós baianos, tem que ser lido, tem que ser relido, tem que ser difundido, tem que ser cultuado, tem que ser louvado todos os dias. E Navio Negreiro é poema seminal da literatura brasileira. É por aí. Pois é, e até hoje esse poema continua me arrepiando, mas de arrepiar mesmo foi o programa, foi ou não foi? Confesse, vá, diga aqui no meu ouvido. Claro que foi, Jorge. Mas há um próximo esperando por você, porque este já foi. Valeu, turma, valeu, galera. E até o próximo.